Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Bruna Alves e no vídeo de hoje irei abordar dois temas de extrema importância para a Justiça do Trabalho. Nós vamos falar dos princípios gerais e dos princípios específicos do direito processual trabalhista, certo? Iniciaremos falando um pouquinho sobre o princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele diz que todas as partes elas devem receber o mesmo tratamento dentro do processo, com exceção do Ministério Público e da Fazenda Pública, que eles têm prazo em dobro para poder recorrer nos processos. O princípio do contraditório, ele é um segundo princípio geral que ele diz o seguinte, que as partes, elas devem ter a possibilidade de se manifestar de todos e qualquer ato processual. Esse é o princípio do contraditório. O princípio da ampla defesa, ele fala justamente que as partes, elas devem se utilizar de todos os meios probatórios para poder caracterizar a sua defesa no processo. O princípio da imparcialidade do juiz, ele fala o seguinte, que o juiz, ele deve agir de forma imparcial, sem nenhum interesse no resultado útil do processo, certo? O princípio da motivação das decisões, né? O juiz, ele é livre para se convencer, porém, ele deve motivar, justificar suas decisões, de acordo com o nosso ordenamento jurídico brasileiro. O princípio do devido processo legal ressalta que deve-se respeitar todos os atos processuais, certo? Sob pena de anulação ou daquele ato ou até mesmo do processo. O princípio do juiz natural diz que o juiz ele deve ser competente para estar atuando naquela vara do trabalho. Outro princípio importante também é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio diz que é assegurado a todos o direito de recorrer para uma instância superior, certo? Por exemplo, uma decisão que veio da vara, eu posso, ali recorrer para o TRT. Uma decisão que veio do TRT, eu posso recorrer para o TST. E uma decisão do TST, se ferir matéria constitucional, eu posso sim estar recorrendo aí para o STF, tá? Então, veja, tem outro princípio também muito importante, que é justamente o da razoabilidade e da duração do processo. Todo processo, ele deve seguir um curso razoável, ou seja, nem ser rápido demais, nem ser lento demais. Não pode ser nem tão rápido, nem tão lento. Então, ele deve seguir o seu curso normal. O princípio da cooperação diz o seguinte, que as partes elas devem cooperar no processo sempre com lealdade, boa fé, falando a verdade. Então esse é o que diz o princípio da cooperação. O princípio do impulso oficial do processo diz o seguinte, que após o início do processo, será o juiz que irá conduzir todos os atos do processo. Então, acabamos de estudar aí todos os princípios gerais do processo trabalhista. O princípio da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, imparcialidade do juiz, motivação das decisões, devido processo legal, processo do juiz natural, duplo grau de jurisdição, razoabilidade da duração no processo, cooperação e impulso oficial. Vamos estudar agora os princípios específicos do processo do trabalho. Um desses princípios específicos, do processo do trabalho é justamente o princípio da proteção processual, ou seja, esse princípio ele vai proteger a parte hipossuficiente na relação de emprego. Quem é? O empregado. Então, ele vai proteger justamente o empregado. Um outro princípio específico é justamente o princípio da finalidade social do processo. Então, é através dessa finalidade social do processo que se busca uma pacificação nessa relação trabalhista, certo? O princípio da busca da verdade real dos fatos é o princípio da primazia da realidade, ou seja, para caracterizar a relação de emprego vai prevalecer a verdade real dos fatos. Outro princípio importante é o princípio da indisponibilidade. O empregado, ele não pode abrir mão dos seus direitos, trabalhistas, como, por exemplo, salário, suas férias, 13º salário, entre outros direitos trabalhistas que são indisponíveis. O princípio da conciliação diz o seguinte, que na Justiça do Trabalho nós temos dois momentos de conciliar, de fazer ali uma transação consensual entre as partes. É na audiência inaugural ou então após a instrução processual. Dois momentos que pode ser tentado aí a conciliação. Outro princípio muito importante é o princípio da normatização coletiva, ou seja, esse poder normativo ele substitui as partes num conflito, certo? Visando também a questão dos dissídios coletivos. É através dessa normatização coletiva que se trata os conflitos coletivos que atingem a toda uma coletividade, propostos pelos sindicatos, através da substituição processual.
Outro princípio importante é o princípio da celeridade processual. Então, na Justiça do Trabalho, nós sabemos que temos os ritos. E aí, por conta desse princípio da celeridade processual, foi criado um rito chamado rito sumaríssimo. Ele é um rito muito célere, muito rápido, onde todos os atos ocorrem no mesmo dia, através das suas audiências unas. Então, por isso que existe o rito sumaríssimo, de acordo com esse princípio da celeridade processual, para que todos os atos ocorram na mesma audiência. E o princípio da oralidade. Esse princípio da oralidade diz que alguns atos na Justiça do Trabalho, eles são feitos orais em audiência pelo advogado. E o juiz, eles vão determinar um prazo de 10 minutos para o advogado se manifestar em audiência, de acordo com o princípio da oralidade. Outro princípio importante é o princípio da despersonalização do empregador. Ou seja, é quando o patrimônio individual dos sócios, eles são atingidos, certo? Afasta aí a questão da figura jurídica do empregador e atinge o patrimônio individual deles. É na fase sempre executiva do processo que caracteriza essa desconsideração da personalidade jurídica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer aqui a atenção de todos vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.